E agora nós estamos aqui no Colégio Max, em Bariri, que optou, nessa semana, em reiniciar as aulas presenciais também. E a gente vai entender como é que isso está sendo feito aqui na cidade de Bariri e também aqui no Colégio Max. Eu vou começar conversando aqui com o Júnior, que é diretor do Fundo 1 e Fundo 2, que se fala que é o Fundamental 1 e o Fundamental 2 aqui do Colégio Max. Primeiramente, boa tarde, Júnior, prazer falar com você. Boa tarde, Diego, boa tarde, pessoal, o prazer é todo nosso. Rapaz, um desafio grande para vocês conseguir fazer a logística desse retorno às aulas presenciais, né? Com certeza, Diego, houve todo um planejamento, porque nós temos que zelar pelo cuidado dos alunos, pela saúde, e também precisamos retornar o presencial, né? Porque por mais que a aula online seja muito boa, o presencial é sempre melhor. E principalmente para os alunos do Fundamental 1, na questão de alfabetização, eles precisam do contato direto com a professora. Então, faz toda a diferença a aula presencial. Do outro lado aqui tem o Eduardo, que é o diretor do ensino médio aqui do Colégio Max, que também está aí nesse formato de semipresencial, vamos dizer assim, né? Vem uma turma, depois vem outra, e assim vai fazendo esse revezamento. Primeiramente, boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Diego. Boa tarde, pessoal aí de casa. Exatamente, essa é a ideia. Nós estamos fazendo no ensino médio e na maioria do Fundamental 2 o sistema por semanas, rodízio. Então, numa primeira semana, metade da turma vem, na outra semana a outra metade vem. Todavia, em todos os horários, a aula está sendo também transmitida online para a turma que está de casa também poder assistir. Com isso, a gente foi atrás de equipamentos, como o Júnior falou, planejou e escolheu a melhor opção para os alunos terem a melhor aula transmitida. Bom, aqui são duas situações, gente. Nós temos o Júnior que lida com as crianças menores e que está na parte de alfabetização, e tem o Eduardo que lida com as crianças maiores, ou seja, do ensino médio, que é o pré-vestibular, que está ali às vésperas de um momento decisivo na vida. Então, são duas situações diferentes e que estão convivendo na mesma escola. A gente vai conversar primeiro com o Júnior para ele explicar para a gente como é que está sendo feita essa logística de trazer o aluno para a sala e também de que forma isso foi recebido pelos pais e pelos alunos, Júnior. Certo. Então, de primeiro momento, nós fizemos todo um planejamento para que apenas metade da turma viesse, como o Eduardo disse, em rodízio. No Fundamental 1 e no 6º ano, o rodízio é diário, e do 7º ano até o 3º é semanal. Por quê? Nós percebemos que nos pequenos, uma semana longe do presencial da professora é muito tempo. Eles perdem ali esse contato. Já com os grandes, eles conseguem manter uma certa concentração mesmo no online. O grande desafio foi questão de horários, de intervalos, de sanitização, que a todo momento a gente está fazendo em todas as turmas. E sempre uma de cada vez. A Marilene pode soltar um dos vídeos aí que a gente fez agora há pouco, do pessoal. Eu não sei se é o que você está colocando, qual que é, Mari? Da professora dando aula. Aí você está vendo aí a professora junto com os alunos, ou seja, você percebe que na frente da professora tem um notebook, que é o que lida com o online também. Exatamente. Como o Eduardo disse, em todas as salas a transmissão é ao vivo. Então, enquanto a professora está ali dando aula para metade da turma no presencial, a outra metade está assistindo de casa a mesma aula, a mesma coisa. Nada gravado, tudo ao vivo. Como é que vocês fizeram para decidir quantos alunos voltariam para as aulas presenciais, Júnior? Qual critério vocês utilizaram para, primeiro, não sobrecarregar aqui a sala de aula, né, não ficar muito amontoado, e, segundo, também não prejudicar quem, de repente, opta por ficar em casa? Certo, Diego. Seguindo as normas do governo, que nós estamos aí na fase vermelha ainda, que é 35% do espaço físico. Então, nós pegamos o máximo de alunos que nós comportaríamos nas nossas salas e 30% disso. E aí nós conseguimos dividir metade de cada turma. Por quê? Nós temos salas muito grandes. Tem vídeo até mostrando salas que caberiam até quase 40 alunos se fosse numa situação normal. Então, nós conseguimos dividir tudo com metade da turma, mas sempre seguindo a norma de 35% do espaçamento máximo permitido por lei. Ou seja, se cabe 100 pessoas numa sala, são 35 pessoas. 35, exatamente isso. Claro que não tem uma sala que cabe 100 alunos, mas numa sala, por exemplo, de 40, o máximo que vai entrar ali é 12, 13 alunos. Legal, então é importante saber essa divisão como foi feita, até para entender a quantidade de alunos que estão nas aulas presenciais. E o intervalo, Júnior, como que foi feita essa divisão no intervalo? A gente também tem imagens aí dos alunos nesse intervalo, eles nas demarcações certinhas como foram feitas lá, respeitando isso. A gente percebe que até do aluno, né, eles respeitam essa demarcação. Como é que foi feito esse intervalo para que eles, de repente, não saiam trocando máscara, lidando, falando com o outro, brincando? Como é que foi feito isso? Desde o primeiro dia, nós focamos muito nas
novas regras com todos os alunos de todas as séries, não importa se é o primeiro ano ou se é o pessoal do terceirão, nós focamos demais nas regras. Então, qual é a regra? Os intervalos serão divididos, não é mais um intervalo para todo mundo, são em horários diferentes, para não ter aglomeração e um fluxo muito grande de alunos. Por quê? Quando eles vão para o intervalo, eles também já aproveitam, vão ao banheiro, enchem a garrafinha de água, fazem tudo isso e comem o lanchinho. Os alunos sentam nos lugares limitados, não pode mexer cadeira, colocar perto do colega, é aquele lugar que tem para sentar, vai sentar ali, come o lanchinho, tira a máscara somente quando senta, assim como é nos restaurantes e demais locais, e após terminar o lanche, reúne tudo, coloca a máscara novamente e já retorna para a sala de aula. Então, não tem momento de brincadeira, não tem momento de ficar andando pela escola. É da sala para o banheiro para fazer a higienização, para a hora do lanche e retorna para a sala. E isso em todos os anos. Qual que é a faixa etária que está sob os seus cuidados? O Fundamental 1, o Fundamental 1 e o Fundamental 2. Então, seria do primeiro ano até o nono. Então, seria o pessoalzinho ali de 6 para 7 anos até o pessoal de 14. Aqui a equipe diretiva cuida um pouco de tudo, viu, Diego? Mas eu que estou em contato direto com eles ali. E como é que vocês fazem para impor esse respeito das regras, principalmente da utilização de máscara, né? A gente sabe que quem tem filho em casa sabe que às vezes é difícil fazer o filho usar máscara. E como que isso acontece aqui na escola? Até para nós adultos é difícil, né, Diego? Porque né, não é algo cômodo para todo mundo. Mas assim, gente, com o planejamento correto, Diego, nós fizemos esse planejamento, estamos desde o ano passado, desde aí de setembro, outubro, pensando em tudo isso. Como acolher os alunos da melhor maneira esse ano. Então, é muito aquilo, existe a regra e ela tem que ser cumprida. Não foi cumprida, não pode vir no presencial. É muito simples. Infelizmente, já teve até casos aí de aluno que acabou aparecendo sem máscara, nós tivemos que pedir que retornasse para trazer a máscara. É algo que tem que ser cumprido, então não tem muita segunda chance. Existe a regra, tem que ser cumprida. Igual eu disse para todos os alunos, gente, todo mundo quer o presencial. Então, nós temos que todo mundo ajudar. Vocês têm que seguir as regras, nós vamos providenciar todos os cuidados para que vocês venham na escola. E até agora, essa primeira semana, Diego, nós até nos surpreendemos, né? Porque, principalmente os pequenos, os grandes também, eles respeitam, porque eles querem retornar à escola. A gente tem percebido que é uma necessidade não só nossa como escola, mas das crianças. Eles querem, até os grandes do ensino médio, que normalmente né, querem dar uma enroladinha. São mais rebeldes. Exato, adolescência. Mas eles adoraram retornar para a escola. Então, é uma necessidade do aluno. Legal. Eu vou falar agora com o Eduardo, que é, como eu disse, o responsável pelos alunos maiores. Então, dos 11 até os 17, 18 anos, deve ter aluno aqui, não? Opa, com certeza. É dos 15 aos 17. Dos 15, eu me confundi com a idade. Estão ali com 14, fazem 15 no primeiro do médio e saem com 17, alguns quase 18, né? E como é que foi implantada a regra para esses alunos? É mais fácil deles entenderem as determinações? Eles são um pouquinho mais resistentes por estarem numa idade de aborrecentes? Como é que é isso, Eduardo? Existem casos e casos, né? Existe o aluno que tem, como eles são maiores, eles têm maior entendimento da situação, então eles estão sempre muito resguardados e tal, e um ou outro que a gente vai chamando a atenção, pedindo para ficar sentado na hora do intervalo e tudo certinho. Porque realmente o adolescente, a gente tem a vantagem e desvantagem comparado com a criança, né? Ele não tem essa angústia de querer correr, de querer brincar, mas ele quer muito conversar, está revendo os amigos, né? Então é uma situação diferente, mas com problemáticas que a gente está conseguindo resolver facilmente. E para lidar com essa proibição de uso do espaço da escola, nós temos aqui no Colégio Max quadra poliesportiva, nós temos aqui no Colégio Max alguns espaços, alguns ambientes que seriam bons para os alunos poderem estar utilizando, e eles estão meio que proibidos para usar essa parte, né? Correto. A quadra fica entre as duas escolas, né? As duas partes da escola, tanto fundamental quanto médio. Os alunos não devem, durante o horário de intervalo, descer para realmente, né, como está dividida a escola, diminui a aglomeração e a circulação de alunos. Então, aluno no fundamental, aluno no médio, no médio. Nos anos em que não tinha Covid, vamos colocar aí 2018, os alunos do médio desciam às vezes para conversar com os amigos e vice-versa. Esse ano está sendo, infelizmente, cortado, mas por um motivo óbvio e importante. Quem está em casa acompanhando as aulas online, tem algum prejuízo em relação a quem está nas aulas presenciais, Eduardo? Olha, eu converso sempre com os alunos, peço para eles avisarem para mim, eu fico no grupo do WhatsApp com eles, né? Que a gente é diretor e coordenador ao mesmo tempo. E eu sempre pergunto, gente, está tudo bem, está tudo legal? Eles, não, Du, está dando para assistir, está muito bom, está dando para ouvir, está tudo muito, vamos dizer assim, uma boa aula, sabe? Porque a gente está fazendo até um trabalho de avaliação diagnóstica, Diego. Ano passado foi um ano complicado, a gente sabe
que a porcentagem de aprendizado dos alunos, apesar de a gente dar aula online, tudo certinho, não foi a mesma que fosse presencial. Então, a gente começou essas primeiras semanas com o Fundo 2 e ensino médio, fazendo avaliações diagnósticas para analisar o que os alunos aprenderam do ano passado. Então, esses alunos estão voltando a escrever. Ano passado, eles não estavam escrevendo, gente. Você sabe o que é um aluno de ensino médio que pega e escreve bastante? Eles estão fazendo 2, 3 avaliações diagnósticas por dia no ensino médio. Acho que no fundamental, 1 ou 2 por dia. É uma coisa... Eu entrei um dia numa sala do ensino médio, com eles tudo fazendo quietinho, eu falei, gente, eu senti saudade disso. Que eu aplico simulado para eles sábado e domingos, no terceiro do médio. E sabe quando você fala, é isso aqui que a gente tem que fazer? Eles têm que voltar, eles têm que acostumar com isso, né, a fazer uma prova, e eles reclamando, nossa, do quanta coisa, quanta prova. Eu falei, gente, vocês têm que voltar. Se o ano passado não foi o aprendizado 100%, a gente tem que fazer que esse ano seja 150%. E a gente vai fazer. Tá? A gente está aqui para disponibilizar isso para vocês. Venham conosco que vai ser o sucesso. Né? Então, e a gente está vendo resultados maravilhosos, assuntos que os professores poderão voltar, assuntos de 2020, em plantões ou aulas que nós marcaremos a mais. Então, a nossa vontade do Colégio Max é fazer com que 2021 seja a volta. Seja o nosso 150%. Porque, infelizmente, não foi possível fazer 100% em 2020 devido à situação. Maravilha. Eu queria aproveitar que nós estamos aqui no Colégio Max, chamar aqui a tia G, que está lá nos bastidores, né? Que é a matriarca de tudo isso que nós estamos aqui, né? No Colégio Max e também no Minimundo, que também está acompanhando essa nossa visita aqui no Max para conhecer um pouquinho de como é que está sendo feito. Importante ressaltar, o Colégio Max e o Mini foram as únicas escolas que optaram por retornar às aulas presenciais, ou seja, um desafio grande, até um pioneirismo, vamos dizer assim, de estar retornando às aulas. Em fase vermelha, na situação que nós estamos na região, e mesmo assim aceitando esse desafio e encarando esse desafio. Tia Gi, para vocês, como é que foi essa decisão de encarar esse desafio? E queria que a senhora falasse também do prejuízo que foi para o aluno não ter aula no passado presencial. Olá, Diego. Olá, ouvintes. Olha, eu sinto que nós tivemos um prejuízo muito grande, Diego. Nós ainda vamos colher os frutos deste prejuízo. Porque eu não quero falar da minha escola, quero falar da educação de uma forma geral. O aluno que ficou afastado somente com aulas online, é óbvio que ele não teve o 100% que ele teria no presencial. Priorizamos a saúde, ficamos afastados. Quando o governador, né, disse que a educação seria essencial, e aí promulgou no Plano São Paulo o nosso retorno potencial de 35%, nós já estávamos, como o Júnior falou e o Eduardo falou, nós já estávamos com novas plataformas, com novo sistema de ensino da Geek One, com Chromebook para todos os alunos, comprados, né, como eles falaram, desde agosto, nós já comprando todo o material, comprando câmeras, habilitando, porque os professores, eles sofreram uma pressão muito grande, Diego. Foi uma pressão e um estresse, o mesmo que os pais também sofreram em casa. Então, quando você abraça que você tem que voltar, você toma uma posição, nós precisamos voltar. Quando? Não sabemos. Mas nós não paramos de trabalhar um dia, Diego. Um dia. Os 2 gestores, eu e toda a equipe, nós trabalhamos todos os dias. Tudo que foi permitido, que, graças a Deus, nós tivemos algumas permissões no ano passado, e este ano, quando foi permitido, nós fomos abraçando e fomos fazendo. Por quê? Quanto mais a gente faz, menos prejuízo o nosso aluno tem, e é ele que tem que estar no centro. Né? Então, agora nós estamos com uma plataforma, que é a Geek One, atendendo o sistema de ensino da Geek, Chromebook para todos os alunos. Então, por exemplo, hoje, quando todos os alunos estiverem, aí o Júnior me ajude, nós vamos poder até exigir que o aluno ligue a câmera do Chromebook para assistir a aula, que é uma das coisas que a gente quer, mas a gente não pode exigir se o aluno não tiver aparelhagem. E como a escola está oferecendo o Chromebook, agora nós vamos poder exigir. Então, você vê que o aluno vai falar, nossa, eu vou ter que levantar, tirar o pijama para sentar. Não vai dar para assistir deitado. Né? Não vai dar para assistir deitado. Então, eu sinto assim, que foi uma tomada de posição.
Eu creio que os educadores, as escolas, eu vejo isso na nossa cidade, vejo fora, assim, eles precisam tomar uma posição. Gente, precisamos retomar. E como que nós vamos fazer isso? Aí o como já é um caminho grande também a ser percorrido. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa privilegiada, porque eu tenho 2 gestores, e que são donos da escola também, né, o Júnior e o Eduardo, que eles, na parte de tecnologia, na parte do ensino híbrido, nós tínhamos 3 modelos de ensino híbrido para serem trabalhados. E eles foram ali trabalhando como é que isso vai ser feito, que câmera que usa, qual é a potência disso, como que o aluno vai ter. Então, vamos adquirir aí 150 Chromebooks para os alunos. Então, veja, é toda uma preparação de prédio, sinalização, organização de funcionários. Você tem que aumentar o corpo de funcionários, porque como que você sanitiza banheiro a cada 2 horas? Não é? Os materiais que você tem que escolher, porque tudo tem que ser material que funcione, que sanitize realmente, né? E a minha experiência, vendo desde lá do Minimundo, com 35%, a alegria das crianças, meu Deus, de poder retornar, de poder vir para a escola, mesmo com alguns prejuízos. Por exemplo, nós não pudemos retornar ainda à brinquedoteca. Então, como que você vai sanitizar milhares de brinquedos? Não pode. A piscina de bolinha também não pode. O areal eu ainda não abri, porque eu quero saber como essas regras vão funcionar. Mas aí a gente cria novos brinquedos, né, Diego? Novos espaços, aumenta aquele cantinho de história, faz lá uma brincadeira com pneus, não é? A gente põe mais balanços, né? Então, você vai nesse novo normal, e as crianças têm uma capacidade de adaptação, Diego, muito grande. O exemplo dos adultos da escola é fantástico para eles. Eles olham na gente de máscara, tia, já estou pondo a máscara. Porque as crianças, a partir de 3 anos, têm que usar a máscara. Não é somente liberada nos lugares abertos, no pátio. Então, é uma gracinha, eles tiram a máscara, põem, come o lanchinho, já põe a máscara novamente, lava a mãozinha, depois vão sair, tira a máscara, troca, pega outra máscara limpinha. Outro dia eu vi aqui no meu recreio, a máscara da menininha caiu no chão, imediatamente, ninguém precisou falar para ela, ela pegou, colocou no saquinho, pegou uma nova máscara dentro da bolsa e já colocou do lado dela. Já está contaminada, não posso usar novamente. Então, a criança segue o exemplo da gente. Tia Gi, é claro que a gente não pode ignorar que o planeta ainda passa pela pandemia, né? Inclusive, nós aqui na nossa região estamos na fase vermelha. Na eventualidade de alguém estar contaminado, de repente em casa, um pai, uma mãe se contaminar, ou o próprio aluno testar positivo para o coronavírus, qual que são as medidas e as regras adotadas pela escola para evitar que aqui seja um ambiente de proliferação disso? Exatamente. É assim, dentro do Plano São Paulo, tem todas as medidas sanitárias. Então, se a criança, por exemplo, olha, um tio pegou e a criança teve contato com ele, ela tem que ficar afastada de 7 a 14 dias da escola. Pode fazer o exame, comprovado o exame, ela fica mais alguns dias e retorna. Alguém da família teve, por exemplo, o avô teve e a criança ficou perto dele, fica também. Na entrada, a gente faz a aferição da temperatura, sanitiza as mãos. Aqueles que vêm com o face shield ou que querem usar o óculos de proteção, não é? Fora a máscara. E a gente percebeu uma coriza, uma congestão nasal, liga imediatamente. A escola tem que ter uma sala de isolamento. Nós fizemos uma sala de isolamento no Minimundo e uma sala de isolamento aqui. Então, por exemplo, o aluno começa a vomitar. Imediatamente isola e avisa a família. Vem buscar. Professor, teve contato com alguém. Ele vai dar aula online, se ele tiver condições. Agora, se ele adquirir o Covid, imediatamente ele entra de licença. Estou correta? Então, esses protocolos têm que ser na entrada da escola, a família. A criança está com dor de garganta, não vem para a escola. A criança está com febre. Mas não é por causa do Covid. Mas não vem para a escola. Por quê? Se ele vier com febre, debilitado para a escola, ele tem a chance de adquirir alguma coisa aqui. Então, os protocolos sanitários têm que ser, gente, eu digo assim, cortante, militar. Não pode, é aquilo que o diretor falou. Se todo mundo colaborar,
e não vier doente para a escola, ninguém vai pegar. Ninguém vai pegar. E aí as crianças, não é, estarão bem, receberão o ensino de qualidade presencial. E olha, nós temos tido, tenho que agradecer as famílias dos pais. Tem sido maravilhoso. Importante isso. Ô, Júnior, para a gente poder encerrar também, qual que é o percentual de alunos que optou por retornar ao presencial? Certo. Só para complementar a pergunta que vocês para a tia Gi, até no caso de alunos que vão viajar, nós recomendamos aos pais que, após o retorno da viagem, pelo menos mais uma semana, permaneça do online para ver se não teve nenhum sintoma nem nada, para depois poder vir na escola. Então, Diego, é como a tia Gi disse, está cortante, regras ao pé da letra, certo? Para manter a segurança de todo mundo. Em relação ao retorno, olha, no Fundamental 2, eu diria que de 50% de alunos, logo nessa primeira semana, nós tivemos aí um retorno de 40%, porque só metade poderia vir, né? No Fundamental 1, eu diria que praticamente 50%, que praticamente todo mundo aí quis vir, alguns poucos que ficaram de casa, e no ensino médio também, todo mundo que pôde vir veio, viu, Diego? Teve uma adesão muito boa, muito grande, e a gente já escuta de alguns pais que estava com um pouco de medo, vou segurar mais um pouco, e está vendo tudo que nós estamos fazendo no decorrer dessa primeira semana de presencial, e já está falando, não, semana que vem eu vou mandar. Já estou mais tranquila, já estou vendo as fotos, já estou vendo os vídeos, já estou vendo os colegas falando, os outros pais comentando. Então, é isso que a tia Gi disse. A gente tem que agradecer muito aos pais, primeiro pela confiança, porque nós estamos aqui trabalhando com o bem mais precioso de cada um deles, que são os filhos. E para nós, eles são os bens mais preciosos também. Então, nós não iremos fazer nada que coloque a vida deles em risco. Obrigado, Júnior, pela participação. Obrigado também a tia Gi pela participação. A gente veio, então, até aqui conhecer esse sistema, como é que está sendo feito aqui no Colégio Max. A única escola aqui da cidade, junto com o Minimundo, a retornar de cara aí às aulas presenciais para os alunos. Então, foi dessa forma aí, com 3 frentes, como eles disseram, né? Na parte presencial e também na parte online. Presencial dividido sempre em 2 turmas, né, Júnior? A gente não falou sobre isso, mas aqui, além de trazer o aluno para cá, ainda divide em duas turmas cada turma, é isso? Exatamente, Diego. No caso do Fundamental 1, que eles são os menores e estão em fase de alfabetização, principalmente o primeiro e o segundo ano, nós demos prioridade para, na maioria dos dias, trazer as 2 turmas dentro da escola. Uma em cada sala, com professores diferentes. Então, além da professora da turma, tem um professor auxiliar que fica com a outra turma. E aí o revezamento semanal, todos os alunos terão todas as aulas. Mas demos prioridade para os menores, para tentar trazer a turma toda em alguns dias da semana, sempre divididos. E é dessa forma que está acontecendo, então, aqui no Colégio Max e também no Minimundo, nesse percurso que nós estamos fazendo aí, conhecendo a forma que está o preparo para o retorno das aulas presenciais aqui no nosso município.